Seja bem-vindo, aluno, ao nosso canal do estudo da física do professor Jojo. E nessa videoaula nós vamos discutir um pouco sobre a equação de Clapeyron, também chamada de equação de estado de um gás. Bom, no estudo dos gases, nós vimos que pode-se caracterizar um gás e suas transformações gasosas pelas variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. Nas nossas outras videoaulas nós já discutimos que quando eu tenho um gás que sofre uma transformação isocórica, é porque o seu volume é mantido constante. Se a transformação for isobárica, é porque a pressão é mantida constante. E se a pressão é isotérmica, é porque a temperatura é mantida constante. Também eu posso ter variações desse gás, onde todas as variáveis de estado sofrem alterações devido a essa transformação gasosa. Mas a gente já viu também, nesses estudos, que para uma mesma massa desse gás, a gente pode escrever que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura é igual a uma constante. Tudo bem? Bom, dessa forma, a gente pode calcular o valor dessa constante. Então, inicialmente, para 1 mol de gás, nas condições normais de pressão e temperatura. Lembra, pessoal, o que é pressão e temperatura nas condições normais? Então, para as condições normais de pressão e temperatura, nós temos que a pressão é 1 atmosfera, que a temperatura é 273 Kelvin, e que o volume molar é de 22,4 litros por mol. Então, dessa forma, quando eu pegar esses valores de pressão, volume molar e temperatura nas condições normais de pressão e temperatura e colocar naquela relação entre a pressão, volume e temperatura, nós vamos ter. Então, veja só. Pressão vezes o volume dividido pela temperatura vai ser igual. Bom, pressão vale 1 atmosfera. Volume vale 22,4 litros e temperatura 273. Então, quando eu fazer essa multiplicação de 1 vezes 22,4, que vai dar 22,4, e vou dividir por 273, o valor que eu vou achar é de 0,082 atmosfera vezes litro, dividido por mol vezes Kelvin. Bom, esse valor que foi encontrado de 0,082, ela é a constante para 1 mol do gás, tudo bem? É esse o valor que eu encontro. Nós vamos chamar essa constante de R. Então, o R é a constante universal dos gases perfeitos. Então, acompanhe o raciocínio aqui comigo. Para 1 mol de gás, eu tenho que pressão vezes o volume dividido pela temperatura é igual a 1 vezes R. 1 por quê? Porque vem de 1 mol, tá? Se fosse para 2 mols, a pressão vezes o volume pela temperatura é 2R, ou seja, 2 por quê? De 2 mol. Se for para 3 mols de um gás, tá? Então, a pressão vezes o volume dividido pela temperatura é igual a 3 mols. Tudo bem? Se eu continuar fazendo isso, eu vou ter ali para 10 mols, para 20 mols, para 15 mols e assim por diante. Então, vou achar uma forma geral de escrever isso. Então, a gente vai dizer que para N mols, ou seja, para qualquer valor de mols que eu tenha, seja 1, seja 10, seja 20, seja 30 mols, eu tenho que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura é NE, tá? Onde N é justamente qualquer quantidade de mols desse gás. Quando eu ajeitar essa equação aqui, porque ela tá feia, porque eu tenho uma divisão, então quando eu ajeitar ela, nós vamos escrever assim, ó, eu passo a temperatura que está dividindo para lá multiplicando, e ela vai ficar que a pressão do gás vezes o volume do gás é igual ao número de mols desse gás vezes a constante universal dos gases perfeito vezes a temperatura, tá?
Essa equação é chamada de equação de Clapeyron, tudo bem? A gente pode entender essa equação como uma equação do estado do gás, ou seja, é uma equação que me relaciona a pressão, o volume, o número de mols desse gás e a temperatura de um dado momento específico desse gás, digamos assim, aonde esse gás ele não estaria sofrendo nenhuma mudança, nenhuma transformação. É como se eu pegasse um gás e tirasse uma foto dele. Então eu teria naquele exato momento, naquele exato quadro daquela foto, eu estaria vendo a sua pressão, o volume, a sua temperatura e o número de mols dele. Tudo bem? Então, essa equação de Clapeyron ela serve para isso. Bom, a gente não pode esquecer que o P representa a pressão e que a sua unidade de medida é em atmosfera. Que o V é o nosso volume, a sua unidade de medida é o litros. Que o N é o número de mols desse gás, e a sua unidade de medida é mol. Que o R é a constante universal dos gases perfeitos e o seu valor é 0,082 atmosfera vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. E que a sua temperatura, T, é sempre medida em Kelvin, tudo bem? Bom, como bem nós já sabemos lá das nossas aulas, nossos estudos lá na química, a gente tem que o número de mols de um gás é a massa gasosa desse gás dividido pela massa molar desse gás, tá? Então, o nosso N é o número de mols do gás, o nosso Mzinho é a massa desse gás e o M maiúsculo é a massa molar desse gás. Bom, o número de mols, a gente já viu que a sua unidade é mol. A massa, gente, a unidade é grama. E a massa molar, a unidade é gramas por mol. Bom, eu sei que você deve estar perguntando, mas o que é a massa molar, né? Bom, vamos fazer um exemplo aqui, né? Nós temos o gás metano. O gás metano, ele é CH4, certo? Esse gás é chamado de gás metano, tudo bem? Como é que é a fórmula estrutural dele, né? Ele tem um átomo de carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio, tudo bem? Então, o que seria a massa molar desse gás? Bom, primeiro, a gente sabe que a massa atômica do carbono é igual a 12 gramas por mol. E nós sabemos que a massa molar do hidrogênio é 1 gramas por mol. Então, se eu quiser saber a massa molar desse gás metano, eu vou ter que pegar uma vez o carbono, porque só tem um carbono nessa forma estrutural, e somar 4 vezes a massa molar do hidrogênio. Então, seria 1 vezes 12 mais 4 vezes 1, que seria 12 mais 4, igual a 16. 16 o quê? Gramas por mol. Então, esse gás metano, ele tem justamente o quê? Uma massa molar de 16 gramas por mol. O mesmo processo que eu fiz aqui, eu posso estar fazendo para achar a massa molar de qualquer gás, desde que eu saiba quais são as suas massas atômicas, ou seja, a sua massa molar de cada átomo que componha esse gás. Tudo bem? Mas agora tem uma observação importante que eu não posso deixar de falar para vocês, tá? Em vários momentos, em sala de aula, fui questionado se esse valor da constante universal de gases perfeitos é sempre assim. A minha resposta sempre foi, é sempre 0,082, desde que a pressão seja medida em atmosfera, o volume em litros, o número de mols em mols e a temperatura em Kelvin, tá? Mas, se eu mudar esses valores, aí, essas unidades de medida da pressão, do volume, por exemplo, eu vou ter valores diferenciados para essa constante universal dos gases perfeitos. Então, veja, quando eu tenho a minha pressão medida em milímetro de mercúrio, por exemplo, tá? A minha constante vale 62,3, tá?
milímetro de mercúrio vezes litro mol vezes Kelvin. Agora, quando eu tenho que a minha pressão é em milímetro de mercúrio e que o meu volume é medido em mililitros, o meu R, ou seja, a minha constante universal, ele vai ser 62.300. Agora, quando a minha pressão ela é medida em Pascal e o meu volume é medido em metros cúbicos, por exemplo, a minha unidade de medida, aliás, agora quando eu tiver a minha pressão medida em Pascal e o meu volume medido em metros cúbicos, o valor da constante universal de gases perfeitos é igual a 8,314. Tudo bem? Então, depende das unidades de medidas. Na grande maioria dos seus exercícios, ele vai sempre estar trabalhando com este valor, né? 0,082 atmosfera vezes litro mol vezes Kelvin. Mas não quer dizer que seja esse o único. Eu posso ter outros valores também. Bom, vamos fazer um exemplo, então, para entender como é que funciona a equação de Clapeyron, né? Então, leia comigo o exercício. Qual é o volume ocupado por 19 gramas de flúor a 27 graus Celsius e 1,64 atmosfera, dado a massa molar do flúor de 19 gramas por mol? Tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer após a leitura do problema é tirar as informações que me foi dado. Então, ele quer determinar o volume que esse gás estaria ocupando, né? Que gás é esse? O flúor. Nisso, ele me deu as informações que a massa desse flúor é de 19 gramas e que a sua temperatura é de 27 graus Celsius e que a sua pressão é de 1,64 atmosfera. Ele também me deu a massa molar do flúor como sendo 19 gramas por mol. Tudo bem? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar a temperatura que está em Celsius para Kelvin. Para isso, o que eu vou fazer? Vou somar 273 para determinar a sua temperatura em Kelvin. Isso é igual a 300 Kelvin. Após tirar as informações da leitura do problema, eu preciso identificar o que ele quer determinar, que é o volume. Então, o volume eu consigo encontrar na fórmula que está em Clapeyron, que é pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes R vezes T. Bom, eu não tenho o número de mols aqui, mas eu posso achar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar o número de mols, que é a massa do gás dividido pela massa molar. Perfeito? Então, olha só. O número de mols, então, vai ser 19 gramas, que é a massa, dividido pela massa molar do flúor, que é justamente o quê? 2 átomos de flúor. Então, é 2 vezes o quê? 19 gramas por mol. Então, ó, corta 19 com 19, o número de mols é igual a meio mol, tá? Agora que eu tenho todas as informações, eu jogo na equação de Clapeyron e calculo o volume. Então, pressão é igual a 1,64, volume eu quero determinar, número de mols vale meio, a constante universal dos gases perfeitos vale 0,082 e a temperatura vale 300. Tudo bem? Bom, fazendo essas multiplicações aqui, ó, então, ó, meio vezes 300 dá 150. Então, vai dar 1,64V igual a 0,082 vezes 150. Vou fazer essa multiplicação aqui. Então, 1,64 vezes V vai ser igual a 11,3. Então, vou pegar o volume
que é 12,3, e vou dividir por 1,64. Ao fazer essa divisão, isso vai dar 7,5 litros. Bom, então tá aí, super fácil, né? Já achei o volume que o gás flúor ocupa, estando a 27 graus Celsius, exercendo a temperatura de 1,64 e com uma massa de 19 gramas dele. Bom, é isso aí. Essa é a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Deixa o nosso joinha, por favor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Selecione o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Até a nossa próxima videoaula.